A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos aquecer um pouquinho, né? Para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 16, 17 e o 26 eu quero ler. João, capítulo 14, o verso 16, 17 e o 26. Amém? Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Glória a Deus. Levanta as mãos assim, amados. Oramos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos porque tu já tem operado em nosso meio, Senhor. Agora, Pai, mais uma vez, Senhor, eu pedi a direção do teu Espírito Santo para falar com a tua igreja. Deus, a obra é tua, Senhor, que tu venha falar a cada coração. Que cada palavra, Senhor, que saia aqui desse altar, venha de encontro aos corações que aqui estão, Pai. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor, ou que irão nos assistir posteriormente, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que a tua obra seja feita, Senhor, para a glória do teu nome, porque é do teu Espírito que vamos falar aqui, Senhor, é sobre a doutrina do Espírito Santo, Senhor, por isso colocamos, ó Pai, na tua presença, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Maravilha, né? Bom estar na presença do Pai. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito importante. E o tema do que nós vamos ouvir aqui hoje é quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Amém? Amados, hoje aqui eu quero que você saia compreendendo um pouquinho sobre os principais pontos da doutrina do Espírito Santo. Isso é bem importante que você venha sair daqui conhecendo um pouquinho mais da doutrina do Espírito Santo. Os atributos do Espírito Santo e saber que o Espírito Santo, ele tem personalidade. Ele tem vontade própria. Amém? Glória a Deus. Então, vamos falar um pouquinho, né? Amados, tem pessoas, pastores, teólogos, algumas religiões, seitas, que não creem na divindade do Espírito Santo. Eles não acreditam, ou não acreditam. E apenas entende que o Espírito Santo é uma força de Deus, mas que não é uma divindade. Não acredita que o Espírito Santo é Deus e faz parte da Trindade de Deus.
Isso são várias pessoas que ensinam isso, e algumas traduções de algumas Bíblias de outras religiões colocam o Espírito Santo, substitui como uma força do Senhor. E é uma tradução errada, extraída de uma forma errônea do original. E isso compromete grandemente aquilo que é o fundamento da fé cristã pentecostal, né? Amados, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele deriva a palavra Espírito Santo, no hebraico, é Ruá Kadosh. No grego, Agios Pneumatos. Então, a pneumatologia, no grego, é o estudo da doutrina, da pessoa, da obra e do ministério do Espírito Santo. Pneumatologia, isso é do grego. Logia quer dizer estudo. Pneumato, no grego, quer dizer ar, vento, espírito. Vejam só. Ar, vento e espírito. Ela deriva dessa palavra. Do cognato do verbo pneu, no grego, quer dizer respirar, sopro, inspirar. Então, o estudo da pessoa e da obra do ministério do Espírito Santo é a pneumatologia. Amados, hoje eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele age não somente nos dias de hoje, mas ele agiu em toda a história da Bíblia Sagrada e continuará agindo. Alguns dizem, o Espírito Santo agiu só lá no Pentecoste, cessou lá, mas é uma ideia errônea. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Amém? Você quer escutar? E o mais importante do que você entender isso, é você sentir Ele, é você conhecer Ele, é você sentir que Ele irá falar ao teu coração, e eu tenho a certeza disso, eu tenho a plena convicção, que Ele vai falar tremendamente ao teu coração, e que no final dessa mensagem, não é porque eu estou pregando, não, mas é porque a obra é dele, é para ele, é para a glória dele, é para o nome dele ser glorificado, e para a edificação dele e da obra do Senhor, e para que você seja agraciado com a presença do Deus Altíssimo. Amados, em toda a Bíblia tem a presença do Espírito Santo. Se você começar em Gênesis, no capítulo 1 já começa. Versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, no versículo 2. E havia trevas diante da face do abismo. E já no versículo 2 já fala, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Lá na criação, o Espírito Santo já estava presente, no versículo 2. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus disse, no versículo 3, haja luz, e houve luz. Na criação já estava o Espírito Santo. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus disse, olha, façamos o homem. Deus pegou e não falou assim, olha, eu vou fazer o homem. Não. Deus disse assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Usou o plural. Deus não chegou e usou o singular, né, na primeira pessoa. Eu vou fazer, mas ele usou nós, segunda pessoa do plural, ao invés do singular, né?
nós, o Espírito Santo participando da criação, façamos o homem. E assim fez. O Espírito Santo participando da criação. Indo um pouquinho mais para frente, já na época do patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, daí nós chegamos lá em José, filho de Jacó. José está preso por 2 anos, de uma forma injusta. Não merecia estar preso, mas por ser fiel, foi preso. E 2 anos ele está lá, cheio do Espírito. Deus já, lá no cárcere, com o Espírito Santo, com ele. E ele já estava sendo usado por Deus, liderando lá aquele trabalho. E Deus revelou sonhos para ele, lá do padeiro, do copeiro do rei. Passou 2 anos, o faraó do Egito teve um grande sonho. E o sonho ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E em seguida teve outro sonho que viu 7 espigas grandes e 7 espigas magras. E o Senhor colocou no coração daquele faraó que não era normal ele ter um sonho tão impactante daquela maneira, e ele ficou agoniado. Eu preciso saber que esse sonho foi revelado por Deus, é algo de Deus que quer me mostrar. Quem vai me revelar esse sonho? Chama aí todos os magos, feiticeiros, sábios, entendidos em todo o Egito, chama para mim aí. E chamou. Ninguém soube revelar aquele sonho. Mas o copeiro do rei chegou e falou: olha, tem um camarada aí que está lá, o Deus dele, o Espírito revela para ele, ele pode revelar isso aí, hein? Aí ele contou que já tinha tido um sonho que José tinha revelado para ele. Aí o faraó: não pode trazer esse camarada aí. Oh, maravilha. Trouxe José. Contou o sonho para José. José, na mesma hora, o Espírito Santo deu a revelação, a interpretação do sonho, dizendo: 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade sobre a terra, e 7 vacas magras são 7 anos de fome. Portanto, faraó, bote alguém para liderar esse povo aí, para juntar alimentos no tempo de prosperidade, para quando chegar o tempo da adversidade, ter comida. O faraó reconheceu: em quem há no Egito, ninguém há que haja o Espírito de Deus como há na vida de José. O Espírito Santo, agindo já na época patriarcal, na época da criação, na época patriarcal. Indo para os juízes, está lá Otoniel, o juiz levantado por Deus. A Síria querendo oprimir o povo de Israel. E os juízes foram levantados por Deus para livrar o povo, para livrar e julgar Israel. E o Espírito do Senhor se apossou de Otoniel, e Israel foi livre ali do rei da Síria, pelejou e lutou contra o rei da Síria, e Deus deu livramento para eles. E assim foi, amados. Na época da lei, o Espírito do Senhor capacitou a Bezalel. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, vocês vão ter que construir um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ter que ter lá, todos os utensílios, a arca da aliança, vai ter que ter a cortina, vai ter que ter a mesa, vai ter que ter tudo detalhadinho, tudo em ouro, em prata, em bronze. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor capacitou Bezalel, da tribo de Judá, para que ele fosse
um grande artesão, perito em escultar, fazer escultura, talhar ouro, talhar prata, talhar bronze, fazer tudo. O homem era tremendo, mestre de obra, sabia fazer tudo. Bezalel, da tribo de Judá, e Aiolabi, da tribo de Dan. Deus deu um Espírito Santo, capacitou eles para uma grande obra, porque era tremendo o tabernáculo que foi feito para o povo adorar o Senhor. E esse é o Espírito Santo, que agia de uma maneira diferente na época de hoje, que hoje nós estamos vivendo a época da efusão do Espírito. Mas Ele está aqui, para guiar a tua vida, para direcionar a sua vida, para te ajudar, a te dar discernimento, para dizer que Ele conhece o teu coração. Jesus disse, é necessário que eu vá. Os discípulos estavam angustiados, mas Ele falou, eu vou para o Pai, é necessário eu ir, mas eu mandarei outro, da mesma espécie, o Consolador, o Espírito Santo, que habitará em vós, que estará em vós. E é esse que aqui estamos. Não estamos aqui por formalidade, porque aqui é bonito, porque aqui é bem pintado, porque aqui é uma organização. Estamos aqui porque somos igreja, queremos adorar o Pai, queremos fazer a vontade do Pai, andar em obediência ao Pai, conforme foi pregado na semana passada. Mas o Espírito Santo precisa dizer para ti, meu filho, você precisa me conhecer, você precisa conhecer que eu sou Deus, que eu sou da mesma espécie, que eu não fui criado, eu existo desde a eternidade e não mudo. O Espírito Santo é da mesma espécie do Pai e de Jesus Cristo. E Ele veio anunciar para apontar para Jesus, e Jesus aponta para o Pai, e está a Trindade, para que nós possamos achegar a esse Deus maravilhoso. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, manifestou na criação, nos reis, nos sacerdotes e nos juízes, no sumo sacerdote. Era uma manifestação diferente, não era para todos, não era uma manifestação liberada para todos, era para algumas classes de pessoas, não era todos que tinham esse acesso, e ele não habitava completamente nas pessoas. Aí veio o profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 28, pode colocar do Joel 2, 28. Estamos no Antigo Testamento ainda. Como eu disse, Joel 2, 28, uma promessa do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém? Você crê nisso, irmão? A promessa da infusão do Espírito no Antigo Testamento. Aí você vê, já no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo. Nós, olhando para Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel chegou para Maria. Gabriel foi dar a notícia. Olhou para Maria e disse, Maria, bendita és tu entre as mulheres, salve agraciada,
Tu foste escolhida para gerar o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, Jesus. Aí Maria disse para o anjo: mas como? Eu sou virgem, não me deitei ainda com meu marido, com meu noivo, né, José. E o anjo disse: Maria, fique tranquilo, que a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo, adentrará você, te cobrirá e tu conceberá. E ele será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, já no Novo Testamento. Ele presente para ali, na concepção de Jesus. Jesus ia nascer. Nascer na terra, tá? Eu gosto de dizer bem claro para a igreja do Senhor. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele não foi criado no momento que foi gerado no ventre de Maria. Eu já falei isso aqui, tá, irmãos? Ele é Deus desde a eternidade. Ele que saiu lá dos céus e disse: eu vou, tá, Pai? Eu vou. Eu saio do meu trono de glória e vou habitar no meio do meu povo. Eu vou virar ali um semenzinho, um grãozinho de arroz. Pai, eu vou ser concebido pelo Espírito Santo para fazer a obra, vou nascer, vou virar um feto ali na ventre da Maria. Vou fazer tudo isso, Pai, por amor deles. Vou largar tudo, porque Jesus, como Deus, ele tinha tudo. Ele teve que se esvaziar. É tremendo. Teve que renunciar a tudo no céu, para chegar ali, vir num ventre de uma mulher, para encarnar ali como homem, Deus, se fazendo homem. Nasceu 9 meses, e ali como bebezinho, como uma criança qualquer, né? Ali se sujando, teve que papai e mamãe limpar Jesus. Pense, limpar, trocar, cuidar, né? Dar comidinha na boca e nascer, crescer. Jesus passou por tudo isso. E ele sendo Deus. Imagine nós, né? Nós, qualquer coisa, se Deus falasse, renuncia aí tal coisa, será que nós faríamos? Imagine ele renunciando tudo que ele tinha, para se fazer no ventre de uma mulher, ser humano, para passar por tudo que ele passou. E a Bíblia diz, irmãos, vamos continuar. Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Foi conduzido ao deserto para ser tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Se Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo, imagina nós, hein? Hã? Precisamos, sim ou não? Sim. Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser provado. Precisamos buscar a presença do Senhor, irmãos. Precisamos ter um tempo com Ele. E o Espírito Santo pergunta: como está o seu tempo com Ele? Como está o meu tempo com Ele?
Será se o nosso tempo se limita apenas a um domingo à noite ou a uma quarta-feira, sei lá? Mas o Espírito Santo pede para você, pede para mim, como está o nosso tempo para Ele? Como está lá na sua casa, seu tempo para buscar o Senhor? Como está o seu TSD com Deus, tempo a sós com Deus, seu momento de buscar, falar com Deus, entrar no teu quarto, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu já não aguento mais. Eu quero ser renovado. Eu quero ser cheio. Quero ter mais da Tua presença. Filho, filha, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor diz para ti. Eu quero ouvir você falar comigo. Eu quero você suplicando diante da minha presença, porque eu quero derramar mais da minha presença sobre a tua vida, sobre o teu altar, sobre o teu coração. Foi cantado aqui: o meu coração te pertence. E o Espírito Santo pergunta para ti: como está o teu coração? Será se ele pertence ou será se ele não pertence? Será se tu estás na presença do Senhor ou será se tu não está na presença do Senhor? Na atualidade, vimos o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na atualidade no dia de Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, também conhecido como os Atos do Espírito Santo. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento. Viu lá? A palavra vento, lá no grego, né? Deriva lá o cognato, pinel, vento, enfim. Impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre eles cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Então, irmãos, na atualidade, por que na atualidade? Porque o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja. Jesus cumpriu o ministério, morreu, aos 33 anos na cruz ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias na terra, ascendeu e ele vai aparecendo para os discípulos e vai testemunhando. Por 40 dias Jesus aparece e vai ali testemunhando, aparece para os 2 de Emaús, aparece para os discípulos, aparece para mais de 500, e todo mundo fica abismado: meu Deus, é verdade, ele ressuscitou. E tanto ressuscitou, por isso que nós estamos aqui, né? Se não tivesse ressuscitado, nós nem estaríamos aqui, amém? Quando chegou no 40º dia, Jesus deu uma ordem: fique, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deu uma ordem para os discípulos. Para os apóstolos e os discípulos, né? Ficai, pois, em Jerusalém,
para que do alto sejais revestidos de poder. E eram 500 que começaram inicialmente, nesse 40º dia, e começaram a orar no templo, no cenáculo, buscar, e conversar. Senhor, manda a promessa do Pai. E passou um dia, passou 2 dias, e foi desanimando uma turma, foi saindo, e veio o 3º dia, foi saindo, veio o 4º dia, veio o 5º dia, alguns diziam, não, acho que não vai acontecer isso aí. Aí passou o 6º dia, o 7º dia, o 8º dia, o 9º dia, será se não vai acontecer? Começaram com 500, todos num propósito só, em oração, e clamou, Senhor, manda a promessa do Pai, manda o Consolador, manda aquele que é da mesma espécie, que tu tinha falado, Jesus. Jesus disse, o Pai vai mandar no meu nome o Espírito Santo. O Ruá, o pastor Juliano já deu um estudo maravilhoso, que explicou sobre o Ruá, né, o Espírito Santo. E começaram a clamar. E lá em Jerusalém era a festa, irmãos, era a festa de Pentecostes, e começou a vir gente de tudo quanto é nação, porque era o costume. Então veio gente do Egito, veio os medos, veio os persas, os árabes da Frígia, Panfígia, todos os países que tinham, vieram para Jerusalém, porque era a ocasião da festa, e a festa de Pentecostes, 50 dias, e quando chegou o 50º dia, dia de Pentecoste, 50 dias depois que Jesus morreu, 10 dias depois que ele ascendeu ao céu, porque 40 dias ele ficou na terra, aí então veio a promessa do Pai, veio o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, sobre 120, os que estavam em Jerusalém, e os que estavam perseverando. Irmãos, fiquem em Jerusalém, tá? Amém? Sabe qual é Jerusalém? É estar na presença do Senhor, é estar congregando, é estar no Altíssimo. Tem muita gente que pensa, vou congregar em casa. Não, fique em Jerusalém, porque em Jerusalém a promessa do Pai vai descer, o Espírito Santo vai descer, a unção de Deus vai descer, a graça do Pai vai descer, a bênção do Altíssimo vai descer, o amor de Deus vai descer. Jesus está aqui. Aí aconteceu um fenômeno que ainda acontece, mas é raro. Chama-se xenolalia. Lalia quer dizer linguagem, no grego, linguagem, língua, xeno, estranha. Ou seja, algo que Deus fez maravilhosamente para que a obra dele fosse expandida. Os galileus, os 120 que ali estavam, começaram, então veio aquele som, né? Como um vento impetuoso, e tomou eles foram cheios, começaram a falar em línguas. E eles falavam na outra língua da outra nação, sem que eles sabessem falar. O judeu começou a falar em grego, na língua do grego, e falava profetizando. E o outro judeu, o outro apóstolo falando lá em árabe. E o outro falando lá no medo, no persa. Deus agiu de uma forma linda para que o evangelho fosse pregado. Era a mesma coisa de ter aqui um alemão ou um japonês. E Deus tomar um irmão e começar a falar em línguas, mas na língua japonesa, mesmo sem ele ter estudado e sem saber falar. É xenolalia. Diferente da glossolalia, que é a linguagem ao qual o Espírito Santo concede que a gente fala, e o que é mais normal que a gente fale na igreja hoje, que é você fala em mistério com Deus para edificação. No livro dos Atos do Apóstolo, você vai ver que várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas para esse propósito, em Atos 2, foi esse fenômeno, xenolalia.
Não pensa que eles falaram em língua estranha, que era uma língua que ninguém entendia. Não. É bem importante você saber que o início da fé, nesse movimento pentecostal, nasceu ali, porque dali as pessoas se converteram e voltaram para os seus países e foram falando de Cristo. E o evangelho foi propagando. O Espírito Santo é Deus. Amados, eu vou ter que correr um pouquinho. Atributos do Espírito Santo: onipresença. Salmo 139, 7. Bota aí, Du. O Deus Pai, Jesus, Salmo 139, 7. Olha o que o salmista fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É a onipresença de Deus. Não adianta querer fugir. Não adianta querer esconder. Não adianta dizer: para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito? Ele é onipresente. Ele é onisciente. Outro atributo de Deus: onipresença, onisciência. Tudo conhece. Ele sonda e conhece as intenções do nosso coração. Então não adianta, irmão. Ele conhece o nosso coração. Se o teu coração não está bem diante do Senhor, coloca diante do altar. Jesus é o nosso advogado. Jesus não está aqui para te acusar, mas ele está como Pedro, quando negou ele 3 vezes, ele olhou para Pedro assim, e Pedro começou até a chorar, e Jesus olhou bem nos olhos dele. E Jesus olha nos teus olhos aqui. E o Espírito Santo, ele é o agente da salvação. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre a obra do Espírito, o ministério do Espírito, da pessoa do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. Ele é o agente da salvação. Ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Do pecado, porque a incredulidade é a base, que vai de todo pecado que vai condenar o homem. Da justiça, a justiça dos homens não pode salvar, somente através da fé somos justos. E o juízo, ele nos convém, porque só Cristo pode nos livrar do julgamento. E ele é onipotente. Confia no Senhor. Confia no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como está a tua situação. Confia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não sei o que tu tem passado. Eu não sei como você está dentro de ti, do teu coração. Às vezes tu está aflito, está angustiado, tu tem pedido. Mas tu não encontra a solução. Às vezes a porta está fechada para ti. E tu não entende. Jesus, cheio do Espírito, foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Você pode estar em obediência ao Pai, mas nada te impede que você vai ser provado. Nada impede que você vai passar por lutas. Mas, no momento certo, se você confiar e continuar fiel, como foi pregado aqui já no outro culto, você sabe que Deus é poderoso para te ajudar. Deus é poderoso para mudar a tua história, meu irmão e minha irmã. Não falo aqui por emoção, não. Não sou de pregar vitória, essas coisas. Não. Isso não.
Temos que ter consciência que a nossa vitória é estar em Cristo, que a nossa morada é no céu, que teremos sim lutas, tribulações, mas a maior prosperidade é ter esse Espírito Santo na nossa vida, que nos ajuda. E Ele é o agente que purifica o homem. O agente da purificação. Atributos do Espírito Santo: onipresença, onisciência, onipotente. Ele tem personalidade, vontade. Ele reparte os dons conforme Ele quer. Ele tem emoções. Não entristeçais o Espírito Santo, nas quais está selado para o dia da redenção. Ele ensina, Ele testifica, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa. Se coloque de pé, irmãos. Eu creio que tu pôde entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Em Efésios, vou pedir para o Du colocar Efésios 4:30, né? É 3. Efésios, vai lá, Du, para ver. Efésios 4:30. Veja só, ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Personalidade é o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. O pastor Antônio Gilberto definiu que é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é o agente da santificação. Ele capacita para o testemunho. Precisamos conhecer mais Ele. Precisamos abrir o nosso coração.